Boa noite, eu sou Tayane, faço parte da equipe que é composta por mais 3 pessoas, que é a Gardene, a Valdênia e a Amanda, né? E o tema do nosso trabalho, o tema principal do nosso trabalho é Infância e suas linguagens. E nós ficamos com o título das múltiplas linguagens no desenvolvimento da criança da educação infantil. E eu vou falar um pouco da introdução, né? A introdução, vou ler rapidamente que a introdução está pedindo. A infância é uma das melhores fases da criança, da vida de uma criança, pois é nela que começam as descobertas, curiosidades, imaginação e limites. Cada criança desenvolve sua rotina e seu tempo de aprendizagem e podem ser através de brincadeiras, gestos, dança ou até mesmo da sua própria imaginação. Como este primeiro parágrafo especifica bem o que é as múltiplas linguagens no desenvolvimento da criança da educação infantil, eu vou falar rapidamente, né, o que é. Ela fala que não é somente falar para a criança, né, mas sim mostrar, ajudar essa criança a explorar o meio na qual ela está, né? Usando o corpo, a imaginação, né? Os gestos, com dança, explorações no ambiente escolar, né? E então isso é uma forma, é uma das múltiplas formas de linguagem, né? Que ajuda no aprendizado da criança, da educação infantil. E a criança, ela também ela precisa estar numa rotina, né, para que ela venha viver aquilo de maneira rotineira, né, para que ela possa compreender melhor, né, como que está sendo este aprendizado para ela. E diante disso, este estudo tem como objetivo geral destacar a contribuição das múltiplas linguagens no desenvolvimento da criança que frequenta a educação infantil. E os nossos objetivos específicos é compreender os conceitos, definições e histórico das múltiplas linguagens, né? E é isso. As múltiplas linguagens, ela influencia muito no desenvolvimento das crianças. Oi, boa noite. Meu nome é Amanda. Eu irei falar sobre a fundamentação teórica do nosso trabalho. Hoje é cada vez necessário que o nosso aluno seja capaz de compreender as múltiplas linguagens, como, por exemplo, as plásticas, gestuais, a música, de imagem, do cinema, do teatro, histórias infantis e entre tantas outras. Nesse sentido, antes de iniciarmos qualquer reflexão acerca do que pretendemos para a educação infantil, é necessário considerar que a criança tem suas próprias impressões e ideias, que elas têm as suas próprias interpretações sobre o fazer artístico. Elas exploram, sentem, agem, refletem e elaboram sentido de suas experiências e a partir daí constroem significações sobre como se faz, o que é e para que serve a sua produção. A linguagem são muito importantes para a educação infantil, pois ajudam significativamente para o desenvolvimento e o aprendizagem da criança. A linguagem, a linguagem ela é muito importante na educação infantil. E tem várias formas da criança desenvolver a sua linguagem. Ela pode desenvolver através de uma música, através de um teatro, através do cinema, porque o corpo ele também expressa uma linguagem, né? O corpo, a forma. Tem crianças que elas têm dificuldade em se expressar, mas ela já consegue se expressar numa música, ela sente uma liberdade para ter uma comunicação já através da música. Tem pessoas também que têm dificuldade, crianças que têm dificuldade de desenvolver a linguagem formalmente, mas ela, através do teatro,
ela consegue se sobressair, ela consegue desenvolver ali a linguagem. Então, a múltipla linguagem ela é muito importante para a criança, porque o profissional ele tem que entender o que cada criança estudar cada criança, como desenvolver a linguagem de cada criança, entendeu? E cada criança ela é diferente. Eu acho assim que ela é diferente, porque, como eu falei, tem umas que são mais fáceis de falar formalmente, tem outras que a gente que precisa de um estímulo, então a música já vai ajudar. Então tem criança que já consegue desenvolver a linguagem já na música, ou no teatro, ou numa apresentação, tipo, nessas coisas. Então, a múltipla linguagem ela é muito importante, ela tem que ser trabalhada numa sala de aula. Ela é necessário que seja trabalhada numa sala de aula. Olá, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a imagem. O tipo de pesquisa que foi utilizado foi uma revisão bibliográfica, pois tratou de uma abordagem qualitativa e descritiva, onde foi utilizados para o seu desenvolvimento obra dos principais autores que tratam do tema em questão, dentre eles Abramovic, Undicieg e Paratins. A imagem ela mostra uma roda de conversa, que é uma prática fundamental para a comunicação de cada criança. As mesmas são colocadas em círculos com o objetivo de dialogar sobre um determinado tema exposto pelo professor, realizando a comunicação com as outras crianças, onde elas interagem entre si, desenvolvendo a autonomia, expressando seus pensamentos livremente, vivenciando o confronto de ideias. Olá, eu sou a Gardene Ribeiro, estudante da Uniaselv do curso de Pedagogia. Eu vou falar sobre a metodologia utilizada na realização de pesquisa através da revisão de literaturas, releituras de textos e materiais já estudadas. Utilizou-se também a pesquisa biográfica através de pesquisas realizadas via internet, artigos e livros. Agora eu irei falar sobre o resultado de discussões do nosso trabalho. Após a revisão bibliográfica realizada relacionando o conhecimento empírico, as múltiplas linguagens utilizadas para a educação infantil são essenciais, possibilitando o trabalho com as crianças, auxiliando em experiência, em desenvolvimento cultural, social, psicológico e físico deste público. Também é possível determinar que existe uma necessidade de profissionais capacitados que tenham percepção ampla sobre as crianças, visando melhor a maneira de ensino para cada indivíduo, auxiliando assim de forma eficaz, desenvolvendo a capacidade de imaginação e a criatividade da criança, utilizando-se das linguagens adequadas, onde é possível um autoconhecimento melhor, como eu tinha falado. O profissional ele tem que ter essa visão ampla da criança, de todas as crianças, que, como eu falei, tem crianças que elas têm dificuldade de se desenvolver assim formalmente, mas o profissional ele tem que ter essa visão como trabalhar o desenvolvimento desta criança, a linguagem desta criança, como é que ele vai fazer. Então ele tem que ver se a criança tem facilidade de desenvolver essa linguagem numa música, ou no teatro, ou no cinema, ou numa roda de conversa. Então o profissional ele tem que ter essa visão ampla numa sala de aula para ele entender o perfil de cada criança. Nem todas as crianças têm essa facilidade de comunicação, entendeu? Então, às vezes ela vai se comunicar por um gesto,
Então a gente tem que ter essa visão ampla de toda a turma, o profissional. Ele tem que ter essa visão, porque se ele não tiver essa visão, fica difícil desenvolver todas as crianças. Aí vai acabar que umas vão desenvolver a linguagem e outras não. Por quê? Porque por falta do conhecimento, a visão ampla do profissional. Então a gente tem que saber trabalhar como trazer essa linguagem para fora dessa criança, como desenvolver, né? Tem que ter ideias, criatividade, ou numa música, em qualquer coisa, tem que ver. Numa roda de conversa, ele vai sentar com a criança, se ele vê que a criança desenvolve ali, então ele vai trabalhar isso com a criança, entendeu? Se ele vê que desenvolve numa música, e ele já vai trabalhando mais com aquela criança na música para ir desenvolvendo essa linguagem da criança. Como tem um exemplo também das crianças atípicas, que são os TAs não verbais. Então tem umas que ele já consegue desenvolver a linguagem na música, ele não fala, entendeu? Palavras, não forma palavras, mas numa música ele consegue cantar uma música, ele consegue expressar algo ali naquela música. Então nós profissionais temos que ter essa visão ampla de tudo, de todos os alunos. Cada aluno é um perfil. E agora eu irei falar sobre as referências. A nossa referência foi Abramovic, Literatura Infantil, Gostosuras e Bobice, São Paulo, Iscipione, 1995. Secretaria de Educação de Santa Catarina, Educação Artística no Ensino de Primeiro Grau, Florianópolis. E Azevedo Sâmia Mendes, As Múltiplas Linguagens e o Desenvolvimento Integral das Crianças no Cotidiano de uma Escola Pública da Educação Infantil no município de Parintins. E esse foi o nosso trabalho, nossa apresentação sobre as múltiplas linguagens de uma criança, e essa foi a visão que nós tivemos, que é necessário ter essa visão e saber trabalhar com cada criança. Cada criança tem uma forma diferente de se trabalhar. Tem umas que são mais recuadas, tem umas que são que tem mais desenvoltura. Então tem que saber como desenvolver essa linguagem com a criança. O profissional tem que ter a visão ampla, o profissional tem que saber, tem que ter criatividades, com rodas de conversa, com rodas de música, com teatro, fazendo várias coisas para tentar trazer essa linguagem para fora de uma criança. E numa sala de aula a gente vai encontrar crianças de todos os tipos, de todas as formas, crianças mais recuadas, pelo fato de em casa ela tem um lar totalmente bagunçado, sofre pressão psicológica, e a criança acaba levando isso para a escola, e o profissional tem que saber trabalhar isso na criança. E esse o profissional tem que estar bem preparado para estar nessa sala de aula, né? Então esse foi o nosso trabalho, e nós agradecemos, e boa noite a todos.